A gente tem aqui em Baturité muitos casos que merecem atenção e assim, eu penso que um veículo de comunicação ele deve trabalhar, deve priorizar esse tipo de situação. Mundo do Criativo, um canal afiliado à Fundação São Miguel. Olá, Baturité! O canal Mundo Criativo se encontra hoje com o pastor Raimundo Nonato para conversar sobre um dos grandes males da sociedade, o alcoolismo. Pastor, seja muito bem-vindo ao canal, receba aqui esse abraço fraternal e que nós possamos aqui conversar sobre uma mazela que assola tantas famílias. Obrigado, Jardson, pela oportunidade. Sinto-me desafiado aqui, mas são temas importantes e relevantes, mesmo porque o tema que será tratado hoje, na carreira da minha vida, na minha adolescência e juventude, fui um escravo, né, dessa mazela. Né? E tantas outras pessoas que ainda... É interessante porque, assim, alcoólicos anônimos, né? A palavra anônimo que desperta a intenção de não chamar atenção nesse sentido, né? De permanecer ali, que ninguém saiba, né? Isso é exatamente porque há um preconceito social em relação àquele que se encontra, na verdade, numa situação de pedir socorro, né? Como é que o senhor vê essa questão de como quebrar um pouco essa barreira social em relação àquele indivíduo que está dependente desse vício? Olha, Jadson, é muito interessante que quando a gente observa alcoólicos anônimos, até para os próprios alcoólicos, enquanto não concebem, enquanto não conhecem isso é um anonimato total. Ele não sabe, ele mas não sabe. Mas uma coisa muito interessante que, como eu fui um alcoólico anônimo e ainda sou, porque tenho a humildade de entender, mesmo sendo pastor, hoje eu tenho a humildade de entender que eu estou parado por um dia, né? Mas é interessante que a própria sociedade fomenta de forma livre e como se fosse algo muito bom na sociedade, no que tange o lazer, que a bebida pode ser usada. Só que a maioria dos indivíduos não entendem que eles podem ter uma predisposição a essa doença fulminante. A mesma sociedade que lhe incentiva a que você pode usar é a mesma sociedade que fecha os olhos para você. Então você condena você. Então, além de não lhe ver, há também um forte peso de preconceito, né, e de exclusão. Essa é uma verdade. Isso é o que eu percebi na minha vida e percebi em todos os tempos, na vida daquelas pessoas que tinham uma relação muito próxima da minha pessoa, né? Tudo isso. Um anonimato é tão feroz, uma exclusão e um preconceito tão feroz, né, que a sociedade não está nem aí. Ela não, assim, quando eu falo sociedade, inclui-se assim os poderes públicos, né, e as pessoas que pensam, as pessoas que têm a sabedoria de avaliar as coisas nesse tempo, dentro do contexto sociológico, né, mas fica a mercê. Por isso que Alcoólicos Anônimos é uma mão poderosa, né, para cuidar, né, desses, né? É ali onde eles encontram... Pastor, deixa eu só interromper e fazer uma pergunta. Uma mão poderosa para ajudar. Sim. E nós sabemos que não apenas o alcoólatra em tratamento, como também a família sofrem. Sim. O AA tem algum trabalho voltado para essa questão de acolhimento da família? Eu me lembro que quando eu participei do Alcoólicos Anônimos por em torno de 3 meses. E eu me lembro que eu achava muito bom. Eu tinha uma grande dificuldade na questão do cigarro, do fumo, porque o AA ele dá sempre deu essa grande liberdade, tanto na pluralidade, as pessoas, as suas várias religiões, eles não se detêm nisso, acolhe a todos.
E nesse período, eu percebia que ainda não era tão forte a questão do pensar na família. Ainda estava em processamento, mas hoje eu percebo que a AA tem sim cuidado, né, das famílias, né, que também estão doentes, porque tem um doente na sua casa, um alcoólatra, e automaticamente, consequentemente, a família também adoece. E a AA tem sim um braço também estendido para cuidar da família, né? Tem sim, e isso tem sido muito forte, né, de conduzir, porque o alcoólatra e a família do alcoólatra que estão adoecidos e precisam de cuidado. Então, por isso que é uma mão muito... Agora eu posso dizer que são duas mãos poderosas cuidando desse contexto. Perfeito. Pastor, o senhor, como alguém que já participou de uma reunião, poderia aqui nos confidenciar, porque com certeza há curioso, o que acontece lá dentro, né? Como é que é uma reunião do AA? Conta um pouquinho aqui pra gente o que acontece na reunião. Eu aproveito e já faço outra pergunta, né? Só pode assistir reunião quem é alcoólatra em tratamento? Conta aqui pra gente. Vou começar de trás para frente. Pô, né? Perfeito. As reuniões, elas são abertas para qualquer pessoa. Elas não são restritas apenas a alcoólatras, né? Para qualquer pessoa, independente se é alcoólatra ou não. Eu também tinha essa preocupação quando eu fui convidado aí. Eu disse, como será isso lá? Como deve ser esse negócio que o pessoal quer levar a gente? Será que vão amarrar a gente? Mas eu quero lhe confessar que ao chegar lá fui muito bem acolhido, porque o AA ele tem essa base do acolhimento, algo muito primoroso, né? De respeitabilidade, de respeitar a pessoa como ela está, no estado dela, independente das suas crenças, da sua classe. É recebido por igual, né? Pelo menos essa é a norma, uma norma de acolhimento, né, do AA, muito forte, né? Muito importante, porque você imagina pessoas que vêm com as suas dificuldades, excluídas da família, excluídas da sociedade, elas precisam chegar no lugar e entender que ali elas são bem recebidas e que as pessoas não estão ali para lhe cobrar. E não sofrer um outro julgamento. E que as pessoas que estão ali não estão para lhe cobrar. E as reuniões, eu me lembro muito bem, né? Aqueles que cuidam, que são alcoólatras em recuperação, sempre que abrem, dizendo, eu sou um alcoólatra em recuperação, estou com um dia parado, né? E aí se desenvolve na medida em que cada pessoa antecipadamente coloca o seu nome para falar, para compartilhar. Pronto, eu percebi realmente que eu assisti a uma reunião, estive lá fazendo umas imagens aqui no Grupo Central de Baturité. Eu aqui até aproveito o momento e mandar um abraço para todos que lá frequentam, né? Eu percebi realmente, pastor, que há um livro sobre a mesa, se não estou enganado, do coordenador da casa, né? Eu acho que é coordenador que chama. E as pessoas colocam o nome. Então, quem coloca o nome é porque vai falar. Isso. Assim, vai dar um depoimento. Um depoimento. Eles têm que fazer essa relação porque o tempo não dá para todo mundo falar. Certo. Né? Às vezes, fica pessoas que queriam até compartilhar naquele momento, mas não pode por conta do tempo, né? Então, é tudo bem organizado. E do que se trata esse compartilhamento, esse depoimento? Olha, isso é muito precioso. Eu, porque vivenciei isso, não continuei muito, porque assim, como evangélico, né, e eu falo isso com muita propriedade e com muita respeitabilidade que eu tenho pelo AA. Eu não vejo, e eu estava dizendo esses dias para o Haroldo e para o Bill, né, que são dois amigos meus que são do AA, que quando cheguei na igreja, eu percebi ali pessoas também nessa mesma dimensão e que nós precisávamos de um espaço de confiança e de honestidade onde nós pudéssemos abrir o nosso coração, sabendo que há um ser superior que cuida de todos nós e que através das nossas relações, onde eu posso chegar e abrir meu coração e saber que as pessoas não vão me criticar, né, e me excluir,
né, eu percebi que essa linha do compartilhamento, né, do abrir o coração, as pessoas que estão ali testemunhando, elas vão testemunhar da sua vida, como era antes, o que eles puderam entender a sua vida, porque muitos nem se lembravam mais da sua vida, porque já estava tão, que a gente chama na sarjeta, que ele já tinha esquecido de si mesmo, mas aquilo que as pessoas falavam... Já tinha se abandonado. Se abandonado, essa é a palavra, Jadson. Então, lá ele vai abrir o coração, e aí, dentro de todo o princípio das tradições do AA, né, e é interessante que as pessoas, ao chegarem, elas já começam a se enquadrar naquilo naturalmente, porque é um lugar de muita receptividade. Então, ela vai abrir o seu coração. Ela vai dizer, ela vai fazer o trajeto dela, e ela vai mostrar que, ao se deparar com alguém do AA, isso aí, dentro do nosso contexto evangélico, é discipulado. No contexto do AA, alguém o convidou, olha a palavra, o convidou para que fosse a uma reunião. E quando ela chega lá, ela vê aquele testemunho das pessoas que vivenciaram algo da mesma forma dela, ou até pior, ou menor, em menor escala, e que ali o testemunho vai servir para que eu diga assim, para que eu sinta no meu coração, puxa, esse é o lugar que eu quero estar. Aqui eu posso abrir o meu coração. Aqui eu posso ser honesto. Eu posso ser honesto comigo mesmo. Eu posso ser honesto com o outro. Porque não vai haver acusação. Aquela culpa que era muito pesada em meu coração, ela vai abrandar, ela vai aliviar. E é interessante que os testemunhos são coisas tremendas. Eu digo isso porque vivenciei em muitos tempos os testemunhos de homens destruídos e mulheres também pelo o alcoolismo, e de repente ver pela instrumentalidade do AA, né? E por isso que eu chamo a mão poderosa, e eu digo como evangélico, a mão poderosa de Deus através da vida de homens, né, que acreditaram, né? Compartilhar a história daquele doutor Bob, que num determinado momento de dificuldade da sua vida, ele fazia parte de uma igreja que tentando se recuperar, não conseguiu, e ele junta com mais 2 amigos, e eles começam a fazer um pequeno grupo de apoio de alcoólicos, de alcoólatras, né? E você vai ver a beleza disso, do abrir o coração, de compartilhar, da honestidade que vai ser primada naquele compartilhar, e aí começa o quê? A restauração. Porque o alcoólatra, ele é um doente na alma. É uma doença da alma. É uma doença da alma. É uma doença da alma. E que ela também é uma doença que também toma questão física, né? Ela é uma doença mental, e que isso também corre nas veias, no sangue. Então, ela acaba degradando o corpo, né? O físico. E, quer dizer, é um conjunto de situações ruins que se somam e que destroem realmente as pessoas. Sim. No AA há 12 passos, né? Sim. Que é uma filosofia que eles seguem, né? Para que possam ter essa orientação em relação a como proceder. Cada um dos que lá frequentam tem propriedade sobre os passos. Existe toda uma literatura. Comente um pouquinho sobre essa questão aí. É interessante que quando eu fiz o meu bacharelado, né, porque eu sou formado, tenho nível superior em teologia, e eu defendi a tese da igreja como uma comunidade terapêutica. Certo. Então o que eu fiz? Eu olhei para toda a vida do AA, né, que surgiu como grupos de apoio de pessoas afins, pessoas com o mesmo problema específico, o alcoolismo, e olhei também para as comunidades terapêuticas, que também, né, se estendeu nessa medida de cuidar dos alcoólicos, dos drogados, isso de uma forma mais diferente do AA, mas enfim, eu me apropriei de tudo isso. Então a literatura do AA, ela foi tão bem concebida, tão bem feita, tão bem apropriada dentro das necessidades que eles foram vendo, né? Porque Deus é tão maravilhoso que doutores que tinham esse problema, eles foram usados para construir isso, para construir essas bases, as tradições, as 12 tradições e os 12 passos. E deixa eu lhe dizer uma coisa, eu disse isso para o Haroldo, estava dizendo isso também para o Bill. Nós também temos, dentro da restauração da alma, os 12 passos, nós usamos praticamente as mesmas temáticas do AA
dentro de um contexto mais espiritual, específico evangélico, né? A beleza do AA é porque lá não está confinado a uma religião. Então todos são bem aceitos dentro das suas... Não há nenhuma restrição, nenhum vínculo, por assim dizer. Tanto é que a oração da serenidade, né, eles confiam no ser superior para que dê a liberdade ao outro da sua crença. Sim. E isso é uma coisa muito importante para o tratamento, para a restauração. Porque nós sabemos, Jadson, que o tratamento da restauração da alma, ela envolve todo o seu ser. Físico, emocional e espiritual. Envolve tudo isso. Não tem para onde correr. Mesmo que ali não seja conduzido dentro de uma temática religiosa, sim, mas o AA em si, como eles hoje são chamados de irmandade, e é uma irmandade mesmo. Perfeito. São pessoas que se amam, são pessoas que cuidam umas das outras, são pessoas que cuidam de si mesmas, mas têm sobre si um poder superior. Então, a literatura, ela é extremamente relevante e importante. Esses dias mesmo, o Haroldo estava me... Pastor, eu tenho várias revistas aí, a Vivência, que são vários testemunhos. Ele me passou uma passa para todo também. Mundo, né? E eu peguei algumas e lendo, sabe? Eu fico assim maravilhado. Maravilhado com pessoas que testemunham, mostram suas vidas e a recuperação, e como estão hoje, a sua família bem recuperada. Então, a literatura, ela é assim uma base fundamental de ajuda, né? Dentro de tudo isso que nós estamos dizendo, no respeito, no único objetivo de conduzir as pessoas a caminhar na sua recuperação, sem nenhum peso, sem nenhuma carga, porque quem é alcoólatra, ele tem uma sensibilidade maior em relação a alguns pesos emocionais. Sim. E aí ele tem que ser tratado em que não se joga tanta carga. Ele tem uma responsabilidade. Eu já ia lhe perguntar sobre isso, porque assim, a gente está falando aqui em relação a pessoas que estão em recuperação. Isso. Mas existe algum trabalho do AA, pastor, em relação a pessoa, trabalhos preventivos para que não se chegue ao ponto, de repente, uma família percebeu que o filho, né, uma criança, um adolescente, está ingerindo álcool mais do que deveria, já mostra um comportamento um tanto diferente, etc. Haveria, da parte do AA, alguma ação que poderia ser feita para evitar que esse jovem, que essa menina, de repente, chegasse a realmente se tornar já um alcoólatra ou uma alcoólatra? Olha, Jadson, eu acredito que o AA, ele tem essa preocupação na medida em que ele lança os seus panfletos, as suas mensagens, tanto de forma televisiva, como também nos jornais e nas revistas apropriadas, né? Sinalizando e sinaliza isso para a possibilidade da pessoa que começa a ingerir álcool ou que são de um lar com peso alcoólico, né, de alcoolismo, até como prevenção, né? Eu não sei lhe precisar bem se eles atacam mais firmemente nisso, porque o AA, ele se preocupa em si com o alcoólatra. Certo. Né? Toda a temática dele é em cima, tanto é que a frase principal é: estou sóbrio hoje. Certo. Estou em recuperação por um dia. Né? E isso não é diferente das demais compulsões, dos demais vícios. As pessoas que se recuperam, eu digo isso sempre na igreja, sabe? Eu tenho a liberdade de falar isso. Eu digo, olha, nós estamos na mesma linha dos alcoólicos anônimos. Nós buscamos em Deus não pecar hoje. Exatamente. Porque amanhã Deus pertence. Então, exatamente, para o alcoólico, como eu tenho isso, tem alguns pastores que têm a liberdade de tomar um cálice de vinho. Eu tenho a liberdade, mas eu não quero, porque eu estou em recuperação. Em recuperação. Estou parado hoje. Eu não tenho nenhuma preocupação de falar sobre isso. Né? Eu creio que Deus, o Deus que eu creio, na minha forma de entender, Ele me abençoou há 25 anos que eu estou parado. Sim. Eu passei 15, eu fui 16 anos da minha vida como alcoólatra, bebedor todos os dias, bebia todos os dias, virava pela noite e fui à sarjeta. Perdi minha família. Então, eu mais do que ninguém entendo isso. E se eu, porventura, na minha concepção, se eu for dizer, não, eu posso hoje beber,
porque já estou curado, Estou curado. eu estaria desonrando a Deus. Com certeza. É isso que eu entendo. Perfeito. Então, por isso que eu assim, o perfil do AA para mim é assim, eu chamo, eu digo, Haroldo, Bill, é uma bênção. Com certeza. Pastor, vidas profissionais e pessoas infelizes ou estressadas podem gerar um alcoólatra? Podem, né? Claro que quando a gente diz podem, você não está dizendo que irão, com certeza. mas podem, porque você sabe, já você que você trabalha dentro dessa questão das questões sociais, né, procurando o lado positivo e coisas para que possa ajudar. Você mais do que ninguém sabe que hoje, dentro desse nosso contexto capitalista, urgente, consumista, as pessoas elas se tornaram o que se chamou lá nos Estados Unidos os workaholics, né? Tudo da vida é trabalho. Exatamente. Então eles se perdem nisso. E o que é que acontece? Acontecia comigo. Quando chegava no final do dia, eu dizia assim, não, eu também sou um filho de Deus, eu vou tomar uma cervejinha. Vou tomar uma cervejinha para espairecer. Começa com aquela coisa boa de um lazer. E ninguém, eu sempre digo, né? Ninguém nunca vem a dizer que tomar uma cerveja é ruim. Não é. Mas o seu organismo, a sua predisposição para isso, pode tornar aquilo uma armadilha fatal. Né? Então, o trabalho pode fazer com que pessoas boas, pessoas inteligentes, caiam nesse. A gente vê muitas pessoas assim. Né? Eu conheci várias pessoas inteligentíssimas de altos cargos que foram para a sarjeta. Né? Pessoas que vivem uma vida estressada. Então o que é que ela diz? Não, vou tomar para desestressar. Isso. E o que é que acontece? Ela aliviou naquele momento, no outro dia ela está mais estressada do que nunca, porque está de ressaca. Exatamente. Gastou o que não tinha, a família está desamparada, e aí vai uma bola de neve crescendo. Vai crescendo. Então pode sim, pode. Então é uma situação que tem desdobramentos cruéis. Sim. A gente aqui deixa essa mensagem para você que acompanha o canal Mundo Criativo e também deixo o meu agradecimento ao pastor sobre essa conversa que nós tivemos, que com certeza irá ajudar as pessoas, que com certeza trará esclarecimento. Aqui o Grupo Central de Baturité, que fica localizado na Praça da Matriz, ao lado da Praça da Matriz, você vai ver uma placa, né? Então, compartilha a sala também os vicentinos. Então, se você tem um parente, um amigo que já demonstra algum sinal de estar dependendo do álcool para realizar algumas tarefas, até mesmo para desestressar, como falou o pastor aqui no final, procure levá-lo. E com certeza, receptividade, autoconfiança serão gerados inicialmente para que ele possa se abrir e assim atingir o objetivo que é estar em recuperação. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Pode se dirigir e se despedir. Eu quero agradecer, Jadson. Quero agradecer também ao meu querido amigo Haroldo, que me incentivou, né, a vir aqui para que nós pudéssemos partilhar desse momento com você. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, que possivelmente tem um problema com alcoolismo, eu quero lhe dizer, eu quero com todo o meu coração, você pode ir para um grupo de AA, que você será muito bem acolhido. Lá será um espaço onde você realmente vai poder abrir o seu coração e ser ajudado, viu? E a minha palavra é que Deus te abençoe, que você possa se recuperar. E a todos que já estão envolvidos nesse processo, no tratamento, cuidando do AA aqui nessa cidade, que Deus continue abençoando vocês, porque com certeza é um espaço, uma irmandade muito preciosa e muito poderosa nesse tempo. Muito obrigado. Para mim é uma satisfação poder estar aqui, viu, Jadson? Ok, obrigado. Canal Mundo Criativo, aqui você tem vez e voz.